Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Clodomiro Banvart. Olha, essa semana eu gravei um vídeo, o meu primeiro vídeo que eu gravei, e eu tentei colocar lá no Instagram, no Facebook, virou uma confusão, e aí a minha filha, a Manuela, com 9 anos, falou: pai, coloca no YouTube. Eu falei: eu não sei nem como faz isso. E ela foi lá e colocou no meu YouTube. Eu tinha esse canal criado em 2012, nem sabia que já fazia tanto tempo assim. Ela colocou lá e olha, eu fiquei encantado porque eu fiz isso há 2 dias e agora tem 18 inscritos no canal, mais de 150 visualizações no vídeo. Então, eu acho que eu vou começar a gravar outros, como eu estou fazendo aqui agora, e criando essa possibilidade de uma comunicação mais ampliada, mais alargada em relação a temas que eu tenho discutido e tenho tratado. Eu gosto muito de discutir as questões relacionadas à política, não propriamente com posicionamentos partidários ou ideológicos, mas uma discussão num campo mais voltado ao que eu chamaria de educação política. Veja, se nós queremos a preservação da natureza, nós precisamos de educação ambiental. Se nós queremos um trânsito seguro, por exemplo, nós precisamos de uma educação voltada ao trânsito. E assim eu vejo também em relação à política. Se nós queremos uma democracia pujante, um exercício pleno da cidadania, nós precisamos também de educação política. Eu coordeno na Universidade Estadual de Londrina um curso de pós-graduação em filosofia política e jurídica. E é justamente essa a pretensão, quer dizer, dar substrato teórico para que a gente possa compreender o desenho institucional que a política se movimenta. Obviamente que na universidade a gente faz isso de forma acadêmica, voltada para quem tem formação na área jurídica ou outras graduações. Aqui eu quero conversar de maneira mais, não vou dizer mais simples, mas de uma maneira mais acessível, né? Que a gente possa entender um pouco o funcionamento, o desenho institucional, a arquitetura, né, a engenharia social que permite que nós possamos, né, movimentar a política para os fins que atendam à coletividade. Pelo menos essa é a proposta. E eu comentei no vídeo anterior, no meu primeiro vídeo, né, eu comentei que eu estou preparando um livro com textos bem acessíveis que falam, né, que tratam da educação política, que tratam dessa perspectiva. Então, é por aí que vai a minha discussão. Até porque eu falei assim, poxa vida, eu crio um canal, mas o que eu vou falar? O que eu vou manifestar nesse canal? Eu tenho pânico, né? Eu tenho pânico dessa questão que hoje nós temos nas redes sociais, está todo mundo ensinando. Ah, eu ensino isso, eu ensino uma técnica para você passar em concurso, uma técnica para você ganhar muito dinheiro, uma técnica para você resolver problemas de ordem psicológica, enfim, todo mundo está ensinando. Eu não quero ensinar absolutamente nada, né? Até porque as coisas que eu falo, eu estou ensinando em mim mesmo, quer dizer, elas são voltadas a mim. Quer dizer, eu estou me ensinando, eu estou seguindo isso porque eu acho que eu acredito nisso, eu acredito no que eu estou falando. Agora, se isso serve para outras pessoas, você que está assistindo, poxa vida, interessante isso que o Clodomiro falou, então vamos juntos. Mas não tenho nenhuma pretensão de ser o mestre que vai chegar aqui, vai vender uma técnica, vai vender um novo elixir, um novo produto. Eu não tenho essa intenção. Mas enfim, vamos falar um pouco nesse vídeo sobre esse propósito da educação política. E para falar sobre isso, né, que toca no livro que eu estou preparando, a gente poderia começar falando de educação ambiental. Vamos fazer um paralelo. Por quê? Eu me lembro, e eu não sei, né, eu sou de Londrina, né, estou em Londrina, aqui no norte do Paraná. Quando a gente fala para um âmbito ampliado como o YouTube, está falando para todo mundo, né? As pessoas, onde você mora? Eu sou de Londrina, Paraná, norte do Paraná. E para quem viveu em Londrina ou vive em Londrina, sabe que nós tínhamos uma cultura, uma cafeicultura muito forte nas décadas de 50 e 60, e que foi colocada abaixo com a geada negra que ocorreu em 1975. Eu nasci em 74, portanto eu nasci num contexto já de desestruturação da cultura cafeeira aqui na nossa região. Eu morava em um sítio, né, morava na zona rural, fui criado na zona rural,
nesse ambiente já de decadência, digamos, de deslocamento, né, do grande êxodo rural, das pessoas saindo dos sítios e migrando para a cidade. A região onde eu morava, no final da década de 70, 80, albergava mais de 20 propriedades, pequenas propriedades, e havia ali mais de 36 famílias. Hoje, nessa localidade, tem apenas uma única família e é uma única propriedade, um grande latifúndio. Então, o meu avô tinha um sítio ali e era um lugar muito bonito, tinha o córrego do Jaçanã, inclusive várias nascentes de água que acabavam, né, se a gente olhar os mapas hidrográficos da nossa região, todos esses córregos acabam destinando ao rio Tibagi, que é um grande rio que abastece Londrina e região, acho que mais de 1 milhão de pessoas. E é interessante que quando vem o êxodo rural, o deslocamento das pessoas para a cidade, cria-se os latifúndios e essas mais de 20 propriedades se tornaram propriedade privada de uma única pessoa. E aí então vem a mecanização. E o que as pessoas fizeram lá na década de 80, sobretudo? Contratavam aqueles tratores enormes que iam derrubando todas as árvores, né, pomares, árvores frutíferas, e empurrando tudo para o córrego. Né? Para ter uma ideia, esse córrego, né, ele tinha uma água, né, um fio d'água, não era um fio d'água, era caudaloso, né, corria muita água. Na década de 50, o meu avô havia criado uma pequena usina hidrelétrica aproveitando o movimento daquela água. E hoje o rio voltou, mas na década de 90, com todo o processo de destruição da natureza, ali tinha apenas um fiozinho de água, não mais que um fio de água. Né? Então veja, a destruição foi grande. E aí veio, década de 90, todo um processo de consciência ambiental, vem toda uma legislação mais rígida, né? E isso tornou possível que hoje, 20, 25 anos depois, esse rio, esse córrego, né? Se eu volto lá, minha mãe mora lá, esse córrego renasceu. Né? Você tem as matas ciliares, você tem, inclusive, a minha mãe comentava semana passada, pássaros que não existiam mais voltaram, animais. Então veja, a preservação ambiental, ela depende, e isso foi feito ao longo desses 20, 30 anos, ela depende do quê? Ela depende de educação, para que nós tenhamos o que? Uma mudança de comportamento. Para quem viveu na década de 70 vai se recordar, né? Nós morávamos perto de uma rodovia e era interessante que eu e meus irmãos e alguns colegas, a gente ficava próximo à rodovia, tinha algumas árvores paralelo à rodovia, árvores que meu avô havia plantado, e a polícia rodoviária ficava lá, né, com uns equipamentos grandes, umas coisas enormes, para multar, né, fiscalizar a velocidade ali do tráfego. E as multas eram feitas nos talões de nota e eram carbonadas. Então, cada multa que era feita, destacava-se 2 folhas de carbono. E o que eles faziam com isso? Jogavam na natureza. Então, ao final do dia, eu, meus irmãos, nós íamos lá catar aqueles papéis, carbono, né? E depois a gente distribuía na escola com os nossos colegas, né? Para fazer desenhos e tudo mais. Mas o que eu quero com isso dizer? As pessoas jogavam as coisas na natureza. As pessoas viajavam e jogavam restos de comida pela janela do carro, janela de ônibus, a pessoa comia e jogava fora. Então era esse o nível, né, de relação do homem com a natureza nas décadas de 70 e 80, quando eu era criança e vivi isso, né, vivenciava isso. Não tinha essa ideia de você guardar aquele lixo no seu carro ou no ônibus e depois você fazer um descarte adequado. Né? Então veja, a legislação ambiental, a educação ambiental, ela mudou o comportamento, ela mudou a paisagem. Hoje nós não jogamos lixo nas vias públicas, hoje nós não jogamos lixos nas nossas rodovias, hoje nós preservamos os nossos córregos, nascentes de água, as matas ciliares. Quer dizer, você vai para a zona rural, você vê, né, que falta muito verde, mas que nós começamos a mudar o nosso comportamento, e isso tudo por uma carga de educação ambiental associada a uma legislação que vem nessa direção, atendendo a um fim específico. Né? Isso vale também, por exemplo, para a educação do trânsito. Né? Eu tenho até vergonha de dizer como eu tirei minha carteira de motorista na década de 80.
né? Não tinha nenhum parâmetro tão rígido, uma normatização que permitisse dizer, olha, meu querido, meu caro, você está habilitado a dirigir. Então, o Código de Trânsito Nacional Brasileiro é de 1997. Então, veja, para que a gente possa também evitar acidentes no trânsito, para que a gente possa qualificar melhor o motorista, nós precisamos, de fato, de duas coisas. Educação, né? Hoje nós temos nas escolas, muitas escolas, né, que tem educação voltada ao trânsito, mas nós também temos uma legislação que vai o quê? Que vai fiscalizar e que vai aplicar punibilidade àqueles que transgredirem as regras do trânsito. Então eu me lembro que, jovem, né? Quando eu completei 18 anos, no dia seguinte eu fui tirar a carteira de motorista, eu fui tirar a habilitação para dirigir. Muitos jovens têm esse desejo, essa vontade de dirigir. Agora, veja, habilitar-se para dirigir, pegar a carta de motorista, habilitar-se para dirigir, pressupõe duas coisas. Que você saiba dirigir, ou seja, que nós tenhamos condições de dirigibilidade. Você entra no carro, você sabe como funcionar, você sabe como acionar, frear, acelerar, enfim, você tem um comando técnico, né? Você tem habilidade para dirigir. E aqui entra um ponto interessante, né? Habilidade, ela tem que estar associada à competência, né? Qual a diferença? Habilidade é saber dirigir. Agora, eu tenho que ter competência na dirigibilidade. E aí implica o quê? O conhecimento da legislação. O que eu posso e o que eu não posso fazer no trânsito. Né? Qual a velocidade que eu devo andar naquela via ou naquela outra. Né? Se o sinal está vermelho, eu tenho que parar e não acelerar. Né? Habilidade, resumindo aqui, é o seguinte, é você saber apertar um parafuso. Tem habilidade, que diz você sabe, pega uma chave e você aperta um parafuso. Competência é saber qual parafuso você aperta. Né? Você leva seu carro no mecânico, o mecânico abre lá, ele pega uma chavinha, aperta um negócio e fala, tá pronto. Bom, ele tem habilidade, ele sabe apertar o parafuso, mas ele tem competência também de saber qual é o parafuso que ele deve apertar. Então nós pagamos pelo serviço, não pela habilidade, nós pagamos pela competência dele. Né? E isso vale também para o campo político. Né? Muitas pessoas têm habilidade em votar. Né? A habilidade é o quê? É você ir lá na urna eletrônica e apertar aqueles botões. Eu tenho habilidade em votar. Agora, além da habilidade de fazer uso de uma urna eletrônica, eu preciso ter o quê? Competência. Competência política para saber qual botão eu devo apertar na seleção deste ou daquele candidato. Né? Então, da mesma forma que no trânsito eu preciso estar habilitado para dirigir, no campo político, o que vai nos habilitar a ajudar a dirigir o Estado é o nosso título de eleitor. Quer dizer, quando nós tiramos o nosso título de eleitor, nós estamos nos habilitando para o exercício da cidadania. Esse é um ponto interessante. E você está ali se habilitando para quê? Para ajudar a dar dirigibilidade a um grande carro que nós chamamos de Estado. Então, esse Estado, ele precisa ser dirigido para determinado fim. E aí entram o quê? As várias perspectivas partidárias, as várias perspectivas ideológicas que concorrem no pleito eleitoral, né, buscando o seu voto, buscando o seu assentimento, para que nós possamos, ora, dirigir o Estado mais para esta direção ou conduzir o Estado mais para aquela direção. Eu quero um Estado mais liberal ou eu quero um Estado mais intervencionista? Né? Eu quero um Estado mais conservador ou eu quero um Estado mais progressista? Enfim, a direção que eu vou dar ao Estado depende da minha habilidade e da minha competência de escolha no processo eleitoral. Né? Então isso é muito importante. Se a pessoa tira a sua carteira de motorista, ela está habilitada a dirigir, ela precisa, como eu disse, demonstrar duas coisas. Que ela saiba realmente dirigir, que ela tenha habilidade em dirigir, mas, por outro lado, ela tem que passar por uma prova demonstrando que ela tem também conhecimento da legislação que confirme que ela tem competência para dirigir. Imagina uma pessoa, olha, eu sei dirigir, mas eu não atendo de forma competente às regras da legislação de trânsito. Eu vou colocar em insegurança, né? Eu vou produzir uma insegurança naquele ambiente, naquele espaço. Um pedestre que está atravessando na frente de uma pessoa incompetente na direção, né, que não respeita a legislação,
vai produzir uma tragédia. Então eu preciso o quê? Eu preciso unir as duas coisas, eu tenho que ter habilidade e competência. Né? E nós somos conclamados para o exercício da cidadania quando nós retiramos o título do eleitor, quer dizer, nós estamos nos habilitando ao exercício da cidadania. Nós estamos ali recebendo, né, um documento que nos habilita para o quê? Para ajudar na condução do Estado. E o Estado não é um carro simples, o Estado é complexo. Né? A condução do Estado depende de vários motoristas, de várias pessoas no comando. Não à toa que o Estado tem 3 poderes. Quais são os poderes? O executivo, o legislativo e o judiciário. Né? Me vem aqui à mente agora, para quem gosta de aviação, né, na década de 70, acho que nas décadas de 60, 70, 80 aqui no Brasil, voou muito aqueles aviões da Boeing, o 737-200. Para quem gosta de aviação, ou dá uma olhada aí nos vídeos de YouTube, né, tem um canal que eu gosto muito que é Aviões e Música, ensina muito sobre essa questão da aviação, do Lito Souza, e é interessante que a gente olha uma cabine de um avião 737-200. Olha que coisa, né? Tem um piloto, está executando ali o comando, do lado tem o copiloto, e atrás tem um cara que ele está olhando para um painel, né? Do teto até a parte do avião tem um painel. Então veja, me parece que aquele cara ali, o técnico que está operando, ele está acompanhando todos os instrumentos do avião. Então ele tá o quê? Ele está de olho nos instrumentos. Como aqueles aviões na época, eles na verdade eram operados muito por questões hidráulicas, então tinha pressão de óleo, temperatura, e ele controlava tudo aquilo. E ali ele dava o quê? Ele dava a partir daquele manual do avião, aquela disposição técnica do avião, ele dava as orientações para o quê? Para o piloto. Olha, você pode acelerar, você tem que diminuir, você vai subir, você vai descer. Então ele dava todas as orientações de navegabilidade para o piloto que estava executando ali a operação, mas muito atento ao painel, aquele painel técnico, né, em que dava as diretrizes da suportabilidade do avião. Quer dizer, se o avião tem que acelerar ou tem que diminuir a aceleração. Se diminui muito, o avião cai. Se acelera demais, o avião se desintegra. Então você tem que operar o avião dentro de condições técnicas. E aquele cara que estava ali no comando técnico, ele estava o quê? Dando as instruções técnicas da dirigibilidade daquele avião pro piloto. E o copiloto do lado com o mapa de navegabilidade orientando. Olha, vamos desviar dessa nuvem, ali na frente tem uma tempestade, vamos para a direita, vamos para a esquerda, quer dizer, dando todas as orientações de navegabilidade para o piloto. Então veja, a impressão que eu tenho é que o Estado é um pouco isso, é esse avião. Quer dizer, eu tenho que ter um judiciário atento, né, atento às regras constitucionais, aquilo que o Estado suporta. Ele tem que estar o quê? Operando dentro de regras, dentro de normas jurídicas. Ele não pode estar nem aquém e nem além. Nem aquém da legalidade, nem além da legalidade. Ele tem que estar estritamente cumprindo a legalidade, que é o quê? É o suporte técnico das condições de dirigibilidade do próprio Estado. E o piloto é o executivo, né? É o presidente, é o governador, é o prefeito, mas está auxiliado pelo copiloto, que é o legislativo, que vai instruir o piloto com as normas da navegabilidade. Olha, nós vamos fazer uma lei que agora nós vamos para essa direção, vamos fazer uma outra lei para esta outra direção. E quem vai executar é o piloto. Então veja, a política é muito importante. E com isso eu termino esse vídeo, acho que já está ficando bastante longo, eu termino esse vídeo chamando a atenção para esse aspecto. Se eu quero preservar a natureza, eu tenho que necessariamente ter educação ambiental e uma legislação ambiental a contento. Se eu quero ter segurança no trânsito, eu preciso educar as crianças, desde novas nas escolas, a ter uma educação para o trânsito e a conhecer a legislação de trânsito. E se eu quero também ter condições de dirigir o Estado de forma competente, que ele atenda a fins do interesse público da coletividade, eu preciso também ter educação política. Eu preciso conhecer a legislação, a infraestrutura, a arquitetura, a engenharia que dê suporte de direção ou de navegabilidade do próprio Estado. Então é um pouco isso, um pouco nessa direção que eu pretendo fazer os meus vídeos aqui. Eu não sei, acho que ficou muito extenso esse vídeo, mas eu vou dosando na medida do possível, tá bom? Aí tem aquela história, né? Se você gostou, você
passa para frente, você se inscreve no canal, recomenda o vídeo e aí o canal ele vai crescendo. Essa é a ideia, tá bom? Obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo.